Pare de pensar que Deus age como você age. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor para vocês. Meu nome é Maria e esse é o meu primeiro vídeo por aqui. Hoje eu resolvi falar sobre a forma como nós vemos Deus e às vezes que nós pensamos que Ele age como nós agimos. Eu resolvi falar sobre isso porque eu vi um vídeo da Milena, provavelmente você conhece ela, mas se você não conhece, eu vou deixar o arroba dela aqui. E ela é uma garota muito usada por Deus. E ela, esses dias, postou um vídeo falando sobre isso. Eu achei muito interessante. E fiquei com essa palavra durante a semana toda. E eu resolvi trazer esse assunto no meu primeiro vídeo, porque eu acho muito interessante. Tenho certeza que isso vai servir e vai ensinar muito vocês, assim como me ensinou. Ela começa o vídeo dizendo: Não espere de Deus o comportamento que você teria no lugar dele. Se eu não me engano, é uma frase mais ou menos assim. E eu quero te dar alguns exemplos para você entender melhor sobre o que eu quero falar. Mas antes disso, se puder, curte aí e se inscreve se você quer receber mais vídeos como esse, para me ajudar e para eu trazer mais vídeos assim. O primeiro exemplo é sobre quando alguém erra com você. Quando alguém erra com você, se você é um cristão, você vai perdoar a pessoa, né? Mas mesmo assim, você ainda fica com receio de falar com aquela pessoa. Você ainda fica meio assim, ainda quer ficar um pouco afastado, quer esperar um tempo para poder voltar a conversar com uma pessoa. E nós, quando erramos com Deus, pensamos que ele vai ter esse mesmo comportamento, o mesmo comportamento que nós teríamos. Por exemplo, eu erro com Deus e aí eu penso, não, eu preciso esperar um pouco para poder pedir perdão a ele. Ou eu até peço perdão, mas penso que preciso esperar um pouco para ele poder realmente me perdoar e a gente poder voltar a ter um relacionamento como antes. Mas, graças a Deus, esse não é o comportamento que Deus tem. Deus é completamente diferente de nós, ele não age dessa forma. A partir do momento em que nós pedimos perdão a ele, ele nos perdoa e nós podemos sim voltar a ter um relacionamento com ele, assim como nós tínhamos antes. O segundo exemplo é quando nós ficamos um tempo sem conversar com tal pessoa. Quando alguém fica um tempo sem conversar com a gente, ou a gente fica um tempo sem conversar com a pessoa, por exemplo, um amigo seu, pensa num amigo seu que você gosta muito. Vamos supor que vocês sempre conversaram muito, 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 e acredito que você realmente conversa, que você realmente converse muito com o seu amigo, né? E aí, do nada, ele para de conversar com você, ou do nada você para de conversar com ele. E aí vocês passam muito e muito tempo sem conversar, porém, depois voltam a se falar. E aí você acha que. Vamos supor que foi você que parou de conversar com ele. Você acha que no momento que você querer voltar a conversar com ele, ele vai ficar muito bravo. Normalmente fica, né? Vai ficar muito bravo com você e não vai querer falar com você. E a gente costuma ter o pensamento de que Deus também é assim. A gente pensa que por a gente talvez ficar semanas, meses sem conversar com Deus, no momento em que a gente voltar, ele vai estar super bravo e não vai querer conversar conosco. Não vai querer voltar a ter aquele relacionamento que antes tinham. Mas não, Deus não age assim. Então, olha, abrindo um parêntese aqui, você aí que pensa que por ter passado um tempo sem conversar com Deus, ter passado um tempo sem buscar Ele, agora, se você for buscar Ele, Ele não vai te dar atenção, esse pensamento é demoníaco. É o inimigo que coloca isso na sua cabeça. E também é um pensamento que nós mesmos temos por conta desse exemplo que eu dei, porque a gente pensa que Deus age como a gente age, mas Ele não age como a gente. Então, olha, se você tá um tempo sem conversar com Deus por ter falhado com Ele, ou seja o que for, volta. Deus não está bravo com você. Não pense isso de forma alguma. Deus não está bravo com você. Ele está feliz por você. Se você tem esse desejo de voltar a conversar com ele, ele está feliz por você ter esse desejo e deseja que você vá até ele. Então só vai. Não fique parado, não fique paralisado nesse pensamento de que Deus não quer estar perto de você, ele quer. E o terceiro exemplo e último é quando nós fazemos algo para alguém. E nós pensamos que por conta daquele algo que nós fazemos, que nós fizemos, vai fazer com que a pessoa nos ame menos. Ou quando a gente faz algo legal para a pessoa, algo bom,
e a gente pensa que aquela pessoa vai gostar mais da gente. Nós temos esse mesmo pensamento muitas vezes com Deus. A gente pensa que quando a gente errar com Ele, quando a gente pecar contra Ele, Ele vai nos amar menos. E a gente pensa que a gente consegue impressionar Deus, que a gente pode fazer algo para Ele nos amar mais. Mas olha, na verdade, não tem nada que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Então, olha, é legal essa coisa de a gente achar que vai poder impressionar Deus. E é até bom a gente ter esse pensamento, porque isso mostra que a gente realmente ama a Deus e realmente quer agradar a Ele. Só que a gente nunca vai impressionar Deus, porque não tem nada que a gente faça que vai impressionar Ele, simplesmente. Não tem nada que a gente vai fazer. Ele muitas vezes nos impressiona, muitas e muitas vezes, na maioria das vezes. Mas a gente nunca vai impressionar ele com nada. Nem com algo de errado e nem com algo bom. Um versículo na palavra que mostra isso é Romanos 8, do versículo 38 ao 39, que diz o seguinte: Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha, não há nada que você faça que faça com que Deus te ame mais ou te ame menos. Então, olha, se você tem esse tipo de pensamento, pode parar agora, viu? Não ache que porque você errou, que porque você pecou, Deus te ama menos. Não deixe com que o inimigo consiga o que ele quer, que é te afastar de Deus. Deus tem um propósito lindo na sua vida. Deus não te chamou à toa. Se você já teve um relacionamento com Deus e acabou se afastando, volta para Ele. E se você não conhece a Deus, queira conhecer. Se você tem esse desejo, conheça. É o desejo de Deus também. O desejo de Deus é que você conheça Ele. Deus não te odeia. Deus não tem pensamentos maus sobre você. Tem um versículo mesmo que diz isso, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me lembro onde que fica, mas diz que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos bons. E é isso mesmo. Os pensamentos de Deus são bons para nós. O que Deus quer é que um dia a gente possa estar junto dele. Então, olha, não se esqueça que Jesus está voltando. O propósito da nossa vida é glorificar o Senhor, para que possamos ser aprovados por Ele. Lembre-se que nada que você vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Afinal, nós não vamos para o céu se formos, se Deus quiser, por merecimento nosso, não mesmo. Mas bom, é isso. Fique com Deus. E se você gostou desse vídeo, comenta aí. Quero ver, quero saber o que você pensa sobre isso. Se você tem algo para acrescentar. Se você tem algo para acrescentar acrescentar. Não se esqueça que Jesus te ama demais e que ele quer ter um relacionamento profundo com você. Se você aprendeu algo com esse vídeo, eu fico muito feliz por isso. E coloque aí nos comentários o que você achou. O que você acha que eu deveria ter falado? O que você acha importante? Conta uma experiência sua, qualquer coisa. Só pra gente tentar engajar esse vídeo para que chegue mais pessoas que têm tido esse tipo de pensamento, que têm achado que Deus age como elas. E se lembre novamente, Deus não é como você. Então, os comportamentos que você tem não são os mesmos que Deus tem. A maneira como Deus te vê não é como você se vê e nem como você vê as pessoas. Reflita nisso, reflita nessa palavra e não se esqueça que Deus te ama demais.